E se eu te provasse que você não é essa pessoa que você vê quando você olha no espelho? Eu sei que você defende todas as características que essa pessoa tem. Sejam as características boas ou ruins, você defende. Você defende que essa pessoa tem um dedo podre, que essa pessoa é uma mãe dedicada, uma esposa dedicada, que ela precisa se esforçar muito para conseguir alguma coisa na vida, que a vida dela sempre foi difícil, que ela não emagrece, que ela não consegue largar tal vício, tal hábito, tal comportamento. Eu sei que você defende com unhas e dentes todas as características dessa imagem que você vê no espelho. Mas essa imagem que você vê no espelho, ela é um acidente. Você não é quem você pensa que é. Isso que você chama de personalidade, de sua personalidade, na verdade foi uma forma que você encontrou de sobreviver. Em algum momento da sua vida fez sentido para você e você vem contando essa história até hoje. É como se você tivesse recebido um roteiro na sua vida. Você recebeu um roteiro que não foi construído para você. Tanto é que você olha para a sua vida hoje e você diz assim: essa não foi a vida que eu pedi a Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Isso prova que não foi você que desenhou a sua vida, não foi você que construiu a sua vida. Você está vivendo o roteiro que outra pessoa fez para você. Quem fez esse roteiro para você? Esse roteiro foi entregue para você desde a sua infância. Você recebeu uma parte lá na sua infância, outra parte quando você estava na escola, outra parte quando você estava trabalhando, nos seus relacionamentos. Todo dia você foi recebendo um pouco desse roteiro. Você pegou tão bem essa história, você aprendeu tão bem a contar essa história, que hoje você conta ela tão bem que você reforça ela todos os dias e você vive ela todos os dias. Porque se você observar bem o que você fala sobre si mesma, você vai observar que você conta uma história. Você reforça essa história. A sua vida gira em torno dessa história. Quando você era criança, você aprendeu de alguma forma que você tinha que ser a menina boazinha para a mamãe, para o papai, para os seus criadores. E até hoje você vem sendo essa menina boazinha que não desagrada. Não desagrada nos seus relacionamentos, seja amoroso, seja de amizade, seja social, não desagrada no trabalho, sempre a menininha obediente. Quem você tinha que ser para a mamãe e para o papai lá na sua infância? Qual foi o roteiro que você recebeu lá? Qual foi o roteiro que você recebeu na sua escola? Qual foi o roteiro que você recebeu nos seus trabalhos? Nos lugares onde você passou, nos relacionamentos que você viveu? E você continua até hoje contando para si mesmo essa história e reforçando isso todos os dias. Você começa a se tornar consciente quando você começa a ouvir a história que você conta para si mesma e começa a desconfiar dessa história. Será que isso que eu estou falando sobre mim mesma é verdade? Ou eu ouvi isso um dia de alguém? Ou eu deduzi isso um dia de alguém? Começa a desconfiar dessa história que você mesma conta para você. O nosso cérebro, ele busca estabilidade. É muito mais fácil para ele repetir uma história todos os dias, né? O famoso piloto automático. É muito mais fácil para ele repetir uma história todos os dias do que todos os dias ter o trabalho de descobrir quem você é. Só que, se você conta a mesma história todos os dias e você não se dá o trabalho de todos os dias descobrir quem você é, você não se experimenta. Você não experimenta a vida. Você não sai do controle. Você não tem criatividade. Você não vive nada novo. Você não deixa Deus agir na sua vida. Por quê? Porque não tem espaço. Tudo o que você tem na sua vida hoje é reflexo do que está dentro de você. E eu sei que é muito desconfortável ouvir isso. Mas isso é uma lei hermética. Assim como é dentro, é fora. Temos um livro maravilhoso que traz tudo isso para nós. Ele fala exatamente sobre essas leis, que é o Kybalion. Não sei se vocês já leram.
Eu já li 3 vezes estudando esse livro. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo para vocês. Então, assim como é dentro, é fora. Isso não é uma crença, isso é uma lei. Lei é aquilo que se aplica a tudo na vida. Começa a observar essa lei em sua volta e você vai entender. Então, todos esses limites financeiros que você tem, todas essas dificuldades nos seus relacionamentos que você enfrenta, toda essa sensação de desamparo, de desânimo, de angústia, tudo isso é reflexo de um personagem que está dentro de você, de um roteiro que está dentro de você, de uma estrutura psíquica. Você tem uma estrutura interna dentro de você e toda a sua vida gira em torno dela. Compreendeu? Observa essas frases que eu vou te dizer agora, que provavelmente você costuma falar. Eu jamais faria isso. Esse é o meu jeito. Isso não condiz comigo. Percebe que essas frases, elas não são frases de liberdade, elas são frases de manutenção. São frases de alguém que já tem uma história e só dá manutenção naquela história. Não são frases de alguém que está disposto a descobrir o novo, a se jogar no novo, a se jogar no vazio, a descobrir quem é. São frases de alguém que está preso em algum lugar e não quer sair, não quer mudar. Porque é confortável. Por mais que pareça desconfortável, é confortável ficar ali. Porque aquilo ali a pessoa já conhece, aquilo ali a pessoa já entende. Só que em determinado momento da nossa vida, isso começa a ruir, isso começa a cair. Por quê? Porque a gente precisa evoluir. Então, toda vez que a gente sai de um estado de sobrevivência, a gente começa a questionar a nossa identidade. Observa isso. Toda vez que você sai de um estado de sobrevivência, você começa a questionar a identidade. Por quê? Quando você está num estado de sobrevivência, você não tem tempo, nem recursos, nem meios para ficar pensando quem eu sou. Imagina uma pessoa que não tem o que comer. Ela não está preocupada em saber quem ela está preocupada em matar a fome dela. Então, à medida que você vai avançando na vida e você vai atendendo essas suas necessidades, que são alimentação, sono, enfim, todas essas necessidades que a gente sabe que são primordiais, a partir do momento que você vai atendendo isso, você começa a ampliar a sua visão e você consegue questionar mais sobre quem você é. E quando você chega nesse lugar, o seu corpo e o seu inconsciente, eles começam a perceber que as coisas não estão mais encaixando, você não está cabendo mais naquela vida ali que você está vivendo. Você deseja uma vida maior, você deseja uma vida melhor, mas não estão encaixando as coisas. O seu corpo, o seu inconsciente, eles começam a mostrar isso para você. Mas o seu ego, ele luta para não sair do lugar. E o seu ego luta para não sair do lugar, não porque ele é ruim, tá, gente? O ego não é ruim. O ego é algo que a gente desenvolve desde que a gente nasce, a gente precisa dele ao longo da nossa vida. O problema está quando ele toma as rédeas da nossa vida, quando ele vira o nosso senhor e não o nosso servo. O ego deve ser o nosso servo. Então é muito importante que você se desenvolva ao ponto de conseguir diferenciar o que é você, o que é o seu ego. Você não é aquilo que você vê no espelho. Você é muito mais. Por que que o ego faz isso? O ego não quer gastar energia para descobrir quem você é. Ele só quer sustentar o que você já descobriu até agora. Ele quer te manter seguro onde você está. Só que isso é pouco para quem você é hoje. Você é muito mais. Então você vai precisar fazer um trabalho de matar essa identidade antiga, viver o luto dessa identidade antiga, passar confiança para si mesmo, se reprogramar, viver esse vazio para a nova identidade chegar. Conseguiu compreender que existe um processo aqui? Eu estudo exatamente esse processo dessas identidades. Como uma identidade nasce, como ela se sustenta, como matar essa identidade, viver o luto, fazer o processo de atravessar o vazio, como uma nova identidade se forma, como uma nova identidade se sustenta. Eu amo estudar o inconsciente.
Eu amo construir essas pontes aqui, sabe, entre os nossos mundos internos. Me fala se eu tô conseguindo traduzir aquilo que você ainda não conseguia compreender, não conseguia colocar em palavras. Então é importante a gente entender que isso é um processo, uma travessia. Imagina que você viveu toda a sua vida sustentando uma história e agora você não vai contar mais essa história, você vai ter um colapso interno. Vou dar um exemplo. Imagina que você é a dentista famosa da sua cidade. Tem 20 anos que você ocupa esse lugar e conta essa história e é reconhecida por todos em sua volta por ser a dentista famosa da sua cidade. E agora você não quer mais trabalhar nessa área. Ou porque você vai fazer uma transição de carreira, ou porque você sempre sonhou em trabalhar com outra coisa, ou porque você não quer trabalhar mais e agora você vai ficar em casa porque você tem outras fontes de renda. Não sei, só sei que você vai mudar. Você não vai poder mais contar essa história. Se você não tem mais essa história para contar, você vai ter um colapso interno, você vai ter uma sensação de queda, um vazio dentro de você. Compreendeu? Por isso que é tão difícil a gente matar uma identidade, construir uma nova, sustentar a nova. Eu vou dar para vocês também um exemplo meu. Durante muitos anos eu tive muita dificuldade com intolerâncias alimentares. Tudo que eu comia eu passava mal. E eu comecei a desenvolver uma personalidade em torno disso. No sentido de, nossa, será que eu comer isso eu vou passar mal? Nossa, será que eu como menos ou como mais? Se esse tanto me faz mal? Isso me faz mal? Será que isso me faz mal? E ao mesmo tempo que eu fui ficando com medo das coisas me fazerem mal, eu também fui fazendo os tratamentos. E hoje eu estou em determinado momento da minha vida onde eu não preciso mais ter esse medo. Onde eu não preciso mais contar essa história. E foi gravando vídeos para vocês aqui que eu percebi que eu ainda estava contando essa história em algum nível, em algum grau. Então eu identifiquei isso e falei, opa, a partir de agora eu já não posso falar mais assim. A partir de agora eu já não me comporto mais assim, porque tem uma outra identidade querendo nascer aqui. Faz sentido para vocês? É muito importante compreender isso, gente. Muito, muito, muito importante. Autoconhecimento não é só você saber quem você é. Autoconhecimento é você saber também quem você não é. Quem você não é mais, quem você nunca foi e talvez acreditou que era. É saber onde estão os seus limites. É saber a luta que você não quer lutar. Autoconhecimento envolve muita coisa. Muita coisa, é muito importante você dedicar o determinado tempo da sua vida a se autoconhecer, a saber o que é bom e o que é ruim para você, a saber onde você dá conta e onde você não dá conta. Se você sente hoje que você está em um momento onde tem um personagem resistindo na sua vida, te impedindo de viver o novo, se você sente que você tem um desejo ardente de viver uma vida nova e não está conseguindo, porque a vida nova que você quer viver, ela só vai se instalar na sua vida quando tiver espaço para ela. E a identidade que talvez você esteja hoje tem uma base muito pequena, então ela não consegue se instalar. Você tem que abrir mão disso para que o novo possa chegar. Então, se você sente que você está nesse momento, venha viver um processo terapêutico comigo. Eu trabalho com a psicanálise, com a constelação, com a astrologia, interpretação de sonhos, para a gente estudar a fundo o seu inconsciente e descobrir qual é essa estrutura interna que está sustentando a sua vida e fazendo você contar toda essa história. Juntas a gente olha para isso e eu te garanto que você vai ter muitas transformações. Me fala se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita para se inscrever no canal. Envia para quem você acredita que vai ajudar. Um beijo enorme no seu coração e eu te vejo em breve com uma nova identidade. Um beijo.